para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. Quando o homem se torna frio, indiferente e descuidado, uma das primeiras coisas que irão sofrer é a sua devoção. Quando o homem doente está em declínio, seus pulmões sofrem e assim sua voz. E quando o cristão está em um declínio espiritual, o fôlego da oração é afetado e o clamor da súplica se torna fraco. A oração é o verdadeiro indicador do poder espiritual. Segurar orações é perigoso e de uma tendência mortal. Você deve depender disto. Tome isso como a coisa mais importante, que quando você está de joelhos é quando você está diante do teu Deus. O que o fariseu era e o que o publicano era em oração foi o verdadeiro critério do seu estado espiritual, do estado do coração deles. Você pode manter uma reputação decente diante dos homens, mas é inútil ser julgado pelo julgamento dos homens. Homens veem somente a superfície, enquanto os olhos do Senhor esquadrinham os recantos mais profundos da alma. Se ele vê que você não ora, ele faz pouco caso da sua frequência nos cultos, de sua confissão em voz alta, de sua conversão. Mas se você é um homem diligente na oração, e se especialmente o espírito de oração está em você, e em adição a isso, em algumas épocas de súplica, o seu coração fala habitualmente com Deus, as coisas estão corretas com você. Mas esse não é o caso quando nossas orações estão impedidas. Existe algo em seu organismo espiritual que necessita ser expulso, ou alguma coisa está fazendo falta e que isso necessita ser resolvido de uma vez por todas. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, diz Provérbios 4, 23. E as orações verdadeiras são uma dessas fontes de vida. Orações podem ser impedidas em seguida por ter muitas coisas para fazer. Nesta era, isso é algo muito corriqueiro. Nós, homens, temos muitos negócios a fazer. Os dias quietos dos nossos contentados antepassados passaram, e os homens atribuem a si mesmo muita labuta. Não contentados a ganhar o suficiente para si e para suas famílias, eles devem ter muito mais do que podem possivelmente usar consigo mesmos, ou que podem usar proveitosamente para com os outros. A sabedoria aparenta dizer que um cajado é o suficiente para um homem andar, mas a ambição não pode ser satisfeita, a não ser que carregue um lote de cajados nas costas. O suficiente é tão bom quanto um banquete, diz o antigo provérbio. Mas hoje em dia, nem o suficiente e nem um banquete satisfará os homens. Eles devem trabalhar e trabalhar, eles devem acumular mais do que pode alimentar milhares de famílias antes que fiquem satisfeitos. Não, eles nem mesmo estão contentados dessa forma. Muitos homens que poderiam prestar um ótimo serviço à Igreja de Deus se tornam inúteis, pois eles quiseram caminhar por uma nova direção nos negócios que tomou todo o seu tempo livre. Em vez de pensar que seu primeiro cuidado deveria ser como posso melhor glorificar a Deus, seu objetivo, que a tudo consome, é estender os braços como mares e agarrar tudo o que há nos litorais. Milhares, centenas de milhares e até mesmo milhões de libras não podem silenciar a ambiciosa sanguessuga que os homens engoliram, o qual continua clamando: dá-me, dá-me, mais, mais. Muitos adicionam casas a casas, terrenos a terrenos, como se fosse para que eles morassem sozinhos na terra. Ai daqueles cristãos que são infectados por essa mesma febre sobre ganhar mais dinheiro e mais dinheiro. O homem rico na parábola não tinha nenhum tempo para oração, pois ele estava muito ocupado planejando os novos celeiros para abrigar seus bens. Mas ele teve que arranjar tempo para morrer quando o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, em Lucas 12, 20. Tome cuidado, eu te imploro, com as ambições de outras coisas, como está em Marcos 4,19, com a úlcera das riquezas, com a insaciável ganância que leva os homens ao mesmo engano do diabo. Pois se isso não lhe traz maldade maior, irá te trazer prejuízos suficientes, e suas orações serão impedidas. Nós ainda podemos nos sobrecarregar no ministério, nós ainda podemos ter muitas coisas para fazer na casa de Deus, e então ter nossa oração impedida, como Marta, amontoada com tanto serviço. Nunca ouvi ninguém que esteve tão atarefado com oração. Quanto mais nós trabalhamos, mais deveríamos orar, e a oração deveria equilibrar nosso serviço, ou melhor, esta devia ser o sangue de toda a nossa ação, e saturar nossa vida completamente, assim como o orvalho dos céus
encharcou a lã de Gideão. Nós não podemos trabalhar tanto se a oração for proporcional ao trabalho, mas temo que alguns de nós fariam muito mais se tentassem menos e orassem mais. Temo ainda que alguns permitem compromissos religiosos públicos a se sobreporem à comunhão privada com Deus. Eles participam de muitos sermões, muitas conferências, muitos estudos bíblicos, muitos ajuntamentos e sim, há muitas reuniões de oração. Todas essas coisas são boas em si, mas todas elas se tornam nocivas quando limitam nossas orações secretas e privadas. A senhora Howe diz que se os apóstolos estivessem pregando no momento da sua comunhão privada com Deus, ela não iria deixar seu quarto para ir escutar os apóstolos. É melhor estar com Deus do que com Pedro ou Paulo. A oração é o objetivo da pregação. E ai daquele homem que, valorizando mais os meios do que o fim, permite que qualquer outra forma de culto empurre suas orações para o canto. Não pode haver dúvida de que, também, as orações são impedidas por haver muito pouco a se fazer. Se você quer uma coisa bem feita, você deve ir ao homem que tem muitas coisas para fazer, pois ele é o homem que fará isso para você. Pessoas que não têm nada para fazer, geralmente fazem as coisas com uma grande quantidade de confusão. De manhã até de noite, eles desperdiçam o tempo das outras pessoas. Eles são os visitantes, os entrevistadores, as pessoas que escrevem parágrafos atraentes sobre homens públicos, muito frequentemente coisas inventadas em seus próprios tolos cérebros. Estes são os propagadores da calúnia, que em muita malícia cospem no caráter de bons homens. Não tendo nada para fazer, eles são contratados por Satanás para impedir e injuriar outros. Se tais pessoas oram, tenho certeza que sua preguiça deve os impedir bastante. O homem que tem que ensinar nas escolas carentes percebe que ele tem que clamar por ajuda para dominar aquelas naturezas jovens e selvagens. A senhorita que tem ao seu redor dúzias de meninas às quais ela deve levar ao Salvador, sente que é obrigada a orar por Jane e Ellen para que elas sejam convertidas a Deus. O ministro, cujas mãos estão cheias do santo trabalho e cujos olhos chegam a falhar com vigia sagrada, percebe que ele não pode fazer nada sem estar perto do seu Deus. Se esses servos de Jesus tivessem menos o que fazer, eles orariam menos, mas a indústria santa é o berçário da devoção. Eu disse que nós devemos fazer muito, e não poderia deixar de equilibrar essa verdade, a não ser que adicionasse que uma grande proporção de cristãos faz muito pouco. Deus os deu riqueza o suficiente para que eles fossem capazes de se aposentar dos negócios. Eles têm tempo em suas mãos e ainda têm que inventar coisas para gastar este tempo. E ainda assim, os ignorantes precisam de instrução, os doentes precisam ser visitados, os pobres precisam ser ajudados. Não deveriam eles deixar seu lazer abundante e servir a Deus? Não deveriam eles, então, se apressarem para orar? Gostaria que todos pudessem dizer, como um dos santos do Senhor: oração é o meu negócio, meu louvor e meu prazer. Mas estou certo de que eles nunca farão isso até que o zelo pela casa do Senhor os consuma completamente. Algumas pessoas impedem suas orações novamente por falta de ordem. Eles acordam um pouco mais tarde e têm que correr atrás do seu trabalho durante o dia todo e nunca o alcançam. Eles estão sempre em uma agitação, um dever tropeçando sobre o outro. Eles não têm tempo determinado para se retirar, um pequeno espaço cercado para sua comunhão com Deus e, consequentemente, alguma coisa ou outra aparece e a oração é esquecida. Não, acho que nem tanto esquecida, mas sim arrastada e apressada a uma pequena quantidade. E isso não os traz nenhuma bênção. Gostaria que cada um de vocês mantivesse um diário de como vocês irão orar na semana que vem. E assim verão o quão pouco de tempo que vocês passam com Deus das 24 horas. Muito tempo é gasto em uma mesa. Quanto tempo é gasto no trono da misericórdia? Muitas horas são gastas com homens. Quantas horas são gastas com o seu Criador? Você tem tempo para os amigos da terra, mas quantos minutos você tem com o seu amigo no céu? Você se permite um tempo para a recreação, o que você separa para aqueles exercícios nos quais verdadeiramente sua alma é recriada. Um lugar para tudo e tudo tem seu lugar. É uma boa regra para escolas e casas de negócios.
e isto seria igualmente útil em questões espirituais. Outros deveres devem ser feitos, mas a oração não pode ser deixada de ser realizada. Esta deve ter o seu próprio lugar e tempo suficiente para si. Deve ser tomado cuidado para que nossas orações não sejam impedidas, para que em nós não haja omissão ou encurtamento delas.